E olha, quinta-feira aqui no Verde Mais é dia do quê? Dia do Quadro Filhos, né? E nessa semana o assunto são as viroses de verão. Roda a vinheta. E eu convidei, gente, para a nossa entrevista de hoje, o doutor Adriano Rosa, ele que é pediatra e vai tirar todas as nossas dúvidas, inclusive você aí de casa que quiser participar do nosso bate-papo, mandar uma pergunta, né, enviar algum comentário, aproveita e já anota o número do nosso WhatsApp, 988846107, manda que a gente vai responder. Muito boa tarde para você, doutor. Boa tarde, Maria. Tudo bem? Tudo ótimo. E com você? Tudo jóia, graças a Deus. Doutor Adriano, vamos lá então, né? Viroses de verão. A gente escuta muito falar das doenças de verão. Sim. Nessa época, o que surge para você no consultório mesmo? O que mais vai chegando, assim, a demanda? Nas portas do pronto-socorro, nos consultórios, o que a gente mais tem são os quadros virais, realmente, mas os relativos ao sol, né, queimaduras, né, os traumas, né, quedas da cama, continuam acontecendo. Também a gente vê os quadros de diarreia, os quadros de otites, né, as doenças de pele nesse momento são bem importantes também. Né? Tem que cuidar com tudo isso quando o assunto é criança, né? E sobre as viroses, a gente até mostrou ontem no Balanço Geral uma reportagem falando dessas viroses, das diarreias, que agora parece que tá um surto aí, né? Sim. Tá pegando muita gente aqui em Joinville, a gente tem visto aí muita gente, né, contaminado com essas viroses. E o que são essas viroses, né? O que tá causando essa diarreia nas pessoas? Toda água contaminada, alimentos contaminados, né, as viroses, né, elas acontecem por algum alimento ou água contaminada que aquela criança tem acesso. Ou, né, aquela contaminação que a gente chama feco-oral, né, de um paciente que está doente com contato com aquele paciente que não está doente, que acaba pegando a doença, né, causando diarreias, causando várias infecções. E são vários tipos de viroses ou é um que tá com um surto maior aí? As diarreias agudas, a gente caracteriza, elas podem ser tanto bacterianas, virais, protozoários, mas a maioria, 70%, 80%, são de quadros virais. E tem até o que a gente mais conhece, é o rotavírus. Rotavírus. Né? A gente escuta falar todos os anos nessa época. Por isso que é importante a vacinação também, né? Também. Então já temos a vacinação, né, no primeiro ano de vida, aí, né, antes do primeiro ano de vida, para o rotavírus. É importante, né, estar checando o calendário. A né? vacinação dá para dizer que é a principal prevenção? É uma das principais prevenções quanto ao rotavírus. Quanto ao rotavírus. Sim. E aí os sintomas, né? Como a gente tentar identificar? Porque eu acredito que quando chega no seu consultório, às vezes já está no estágio mais avançado, né? Já está com a diarreia, com a febre. Enfim, como tentar identificar isso, os sinais? Sim, as infecções, as gastroenterocolites agudas, são as diarreias virais, né? A gente vê o paciente, ele tem aquele dor abdominal tipo cólica, aquele desconforto, pode ter náuseas e vômitos, muitas vezes febre ou não, né? Cefaleia, que é a dor de cabeça ou não, quando a criança já relata isso, né? Fraqueza, mal-estar e evolui depois para uma diarreia. Mas geralmente a gente vê esse quadro, né, de pródromos antes e depois evoluindo para a diarreia em si. E qual que é a gravidade disso mesmo, doutor? A grande gravidade das diarreias agudas é o risco da desidratação, né, que entre a pediatria é uma das doenças que mais mata ainda as crianças, né? Então tem que hidratar bem a criança, né, principalmente nesses períodos. Né? Em que momento você deve mesmo procurar um especialista? Assim que surgir, começarem essas diarreias ou dá para tentar se automedicar ou ficar em casa, se hidratar em casa mesmo? Entendo. É uma boa pergunta, né? As mães conhecem bem a criança, o seu filho, né? Então, aquela criança que começou com uma dorzinha, a mãe geralmente já medica para uma dor, né, para um desconforto. Começou com uma náusea ou vômito, a mãe tenta uma medicação, mas aquela criança que começa a evoluir com vômito, prostração, fraqueza ou irritabilidade ou prostração, né, boca seca, olhos fundos, sonolência, já tem que estar procurando, né, um serviço de emergência, né, para a gente estar tratando essa criança para proteger ela contra a desidratação. Você comentou que a principal causa é a ingestão de água imprópria, né? Que essa água contaminada. Sim. Mas no caso de alimentos contaminados, isso também Também, conta, né? né? A gente precisa guardar os alimentos, né, na geladeira, refrigerar os alimentos. Higienizar. Higienizar. Então, né? aquela história de lavar a mão antes dos alimentos, antes de pôr a mão na boca, né? O cuidado com a água potável,
água de qualidade, né? Não só a qualidade da água, mas a quantidade nesse período que nós temos que ingerir, são importantes para a prevenção. A gente sabe que muitos também pegam essas viroses, às vezes tomando um banho de mar. Sim. Né? Ou às vezes em rios que não tem, não é o local próprio para banho, mas no mar ali mesmo acaba sendo difícil você saber aonde você pode Sim. nadar e aonde não pode, né, doutor? É verdade. Então, águas contaminadas, rios, piscinas não tratadas, né? Então, tem mais risco das diarreias, das otites também, infecções de ouvido, onde a bactéria e o vírus se instala fazendo a infecção, né? E o tratamento? O tratamento basicamente é sintomático, mas o que mais a gente vai caracterizar é o grau de desidratação e de aceitação da boquinha da criança, né? Se ela aceita via oral ou não. Então a gente começa tratando via oral para ver a aceitação dela, preocupando com uma hidratação, porque a desidratação é a pior coisa que pode acontecer na criança. Né? Então o tratamento é remédio para dor, se tiver dor ou cólica, porque ela pode ter cólica, medicação para náuseas e vômitos, né? Às vezes a gente entra com probióticos, né? Que são aqueles para melhorar a flora intestinal para competir contra a infecção. Hoje em dia tem o tempo da duração da doença, então a gente pode entrar, existem soros já de reidratação oral com zinco, ou o próprio zinco como medicação, tudo para diminuir o tempo da doença. E muita água, né? E bastante hidratação. Claro que né? água potável, né? Sim. Água própria para o consumo E quando humano. diarreia e quando vômito, em grau de desidratação, soro, nesse caso, é importante também. É importante também. Claro que a gente está aqui falando das crianças, mas essas viroses também valem para os adultos, né? Sim. Tem muitos adultos contaminados com isso também. Sim, às vezes a gente vê um familiar, né, outro familiar também com a mesma doença, então a família acaba se envolvendo, né, e pegando a própria doença, né? Inclusive tem gente de casa mandando mensagem, mandando uma pergunta. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso WhatsApp o que chegou. A Jaqueline. Eu levei o meu bebê ontem ao hospital com febre alta e ele foi diagnosticado com virose. É normal ele não querer comer nada e só mamar? Sim, isso é bem comum, principalmente o lactente, né? Aqueles abaixo de 1 ano, né? As crianças, então, ela tem, nos primeiros dias a gente vê bastante vômito, náusea, a gente vê bastante, às vezes, febre, né? E depois acaba melhorando isso, né? E acaba ficando só com a diarreia. A diarreia é uma doença autolimitada, que a gente chama, de que tem começo e tem fim. Pode durar um dia, geralmente 3 a 5 dias, mas pode durar até 14 dias. E essa criança, ela precisa hidratar. E o seio materno é um bom reidratante. Né? Então, não pode tirar o leite materno. Então, a gente tem que fazer uma dieta de restrição. Então, tirar tudo que pode piorar a diarreia. Então, tudo que tem açúcares, né? Tudo que tem leite, né? Até a própria lactose pode prolongar a diarreia, né? E alimentos que soltam o intestino. Evitar laranja, mamão, que pode piorar. Evitar né? esses alimentos, né? O que mais Com teria muitos que evitar açúcares, para a gente alertar um pouco quem está em casa ali? Então, tudo que pode soltar o intestino, ou muito açúcar ou lactose, pode piorar a diarreia. Então leite... evitar chocolate, bolacha recheada, sorvete, iogurte, tudo danoninho, que a criançada ama. Leite de vaca, né? Mas agora o leite materno, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta, não precisa continuar. Precisa. Então a Jaqueline, a mãe que mandou aqui a pergunta, não precisa se preocupar. Não, ela está fazendo muito bem, ela está evoluindo e está insistindo com leite materno. Que bom, então não precisa se preocupar, viu, Jaqueline? Tá tudo certo aí com o seu bebê. Doutor Adriano, obrigada pelo bate-papo aqui, você, Maria. pelos esclarecimentos. Prazer. E a gente espera numa próxima vez aqui no Ver Mais. Prazer. Obrigada. Deus abençoe.